Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero te dar um recado. Já está no ar o nosso novo curso online, o curso expresso de introdução aos polímeros. Tá? O link está aqui na descrição desse vídeo, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Clica lá para você garantir a sua vaga nesse curso, que está muito legal, são 10 aulas onde você vai saber tudo a respeito dos materiais poliméricos, que tenho certeza que vai te ajudar bastante no seu dia a dia aí, com projetos, com aulas, enfim, para você entender bastante a respeito do mundo dos polímeros. Esse curso nasceu de uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás aqui com você, né, meu assinante aqui dos meus canais, e esse foi um dos temas mais votados. Então o curso já está no ar, vai lá, clica no link aqui e você vai receber todas as informações para poder garantir a sua vaga nesse curso online de introdução aos polímeros. Legal? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder a mais uma pergunta dos meus assinantes. Dessa vez é a pergunta do Leandro de Freitas Lima. Daí ele me pergunta a respeito da injeção de uma blenda, de uma resina, que é a blenda de PC-ABS, em aplicações que tem um acabamento superficial bem interessante chamado de Black Piano, um acabamento superficial bem brilhante, na cor preta, que dá um toque aí bastante refinado para muitas aplicações, tá certo? Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou discutir com você a respeito desse tipo de aplicação, desse tipo de processo, tá certo? Muito bem, como sempre, para me ajudar a desenvolver esse tema, eu preparei um breve PDF que você pode baixar para ter de referência aí todas as recomendações, e para isso, basta se cadastrar na minha lista VIP, vai lá no outro link que está na descrição desse vídeo, está escrito lá como cadastre-se na minha lista VIP para baixar o conteúdo desse vídeo aqui específico. Clica nesse link, deixa seu e-mail na página que vai se abrir e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Entra na mensagem, clica no link que está lá dentro para efetivar o seu cadastro e você vai ter acesso para fazer o download desse PDF. Se você já está cadastrado na minha lista, você conhece o procedimento. Vai lá, clica no link, clica no botão que está embaixo desse vídeo, deixa seu e-mail novamente para saber qual é o assunto do seu interesse e você também vai ter acesso imediato a esse PDF. Certo? Fique atento para ver se meu e-mail não está indo parar na sua caixa de spam. Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas um outro caso pode passar. Se demorar mais de alguns minutos para você receber meu e-mail, checa na sua caixa de spam para ver se ele não foi parar lá. Legal? Muito bem, então. A resina de ABS PC, ela é uma blenda polimérica, né, uma mistura mecânica de dois polímeros, o ABS, que já por si só é um terpolímero, né, é uma mistura, uma copolimerização de três tipos de monômeros diferentes, né? O acrilonitrila, o butadieno e o estireno. Tá? E esse terpolímero, o ABS, ele é misturado mecanicamente com o policarbonato, que é um outro material bastante interessante, material transparente, que é muito utilizado em aplicações de substituição ao vidro, principalmente, tá? aplicações óticas. Tá? E são dois materiais amorfos, muito interessantes do ponto de vista de superfície, de acabamento superficial, alto brilho, uma superfície bastante bonita mesmo, né? E eles são misturados para combinar a alta processabilidade ou a fácil processabilidade do ABS. O ABS é um material que se processa muito facilmente, com as grandes propriedades mecânicas e térmicas do policarbonato, né? Então, se mistura esses dois materiais para você ter um balanço aí de processabilidade e excelentes propriedades. Tá? E como eles têm uma característica de aparência muito bonita, né, como eu falei, ao longo do tempo foi se desenvolvendo muitas aplicações que acabaram puxando um acabamento para esse lado bem brilhante, um lado bem polido, né, bem espelhado, principalmente na cor preta, que dá um toque bastante refinado para muitas aplicações. Existem muitas aplicações na área automotiva, como detalhes de painéis automotivos, detalhes de eletrodomésticos, detalhes de telefones celulares, que usam esse tipo de acabamento que é chamado de Black Piano, né, um preto bem intenso, né, uma cor preta bem intensa e muito brilhante, muito espelhada, e que disseminou principalmente nesse tipo de material. Outros materiais são utilizados na injeção desse tipo de acabamento, porém esse material ele se destaca
exatamente pelas suas características intrínsecas, tá? Agora, existem alguns cuidados que são importantes do ponto de vista de processo para que você possa ter, então, uma peça que não só seja funcional, mas também utilize todas as propriedades desse material para realmente ter uma superfície bastante bonita, bastante brilhante e que realmente traduza aí o que é esse Black Piano, certo? Então é exatamente essas recomendações, algumas recomendações de processo, particularmente para essa resina, que eu vou dar para você nesse vídeo, tá? Tudo começa com a seleção da máquina. É muito importante você ter uma máquina adequada para produzir esse tipo de peça, tá? E o primeiro aspecto da seleção de máquina que é importante você levar em conta é o tamanho da máquina, tá? Você tem que ter uma máquina de tamanho adequado para produzir peças em Black Piano. E por tamanho adequado eu quero dizer, em primeiro lugar, força de fechamento. Uma máquina tem que prover força de fechamento adequada para produzir esse tipo de peça, porque se você tiver qualquer problema da máquina abrindo, né, e gerando rebarbas, por exemplo, na peça de uma peça altamente brilhante como essa, obviamente você vai ter aí uma perda de qualidade, você vai precisar manusear essa peça para rebarbar essa peça. Então, isso pode trazer uma série de problemas. Sem falar no fato de que você vai perder pressão e vai perder a qualidade de cópia da superfície altamente polida do molde que é necessária para ter uma peça super brilhante. Então, a força de fechamento é muito importante, você tem que garantir que você vai prover força de fechamento suficiente para o produto que você está trabalhando. Segundo, a máquina ela tem que ter um tamanho adequado em função do tamanho da peça que você tem e do tempo de ciclo que você vai ter para garantir tempo de residência do material. Eu vou falar um pouquinho mais de tempo de residência mais para frente, mas se você tiver tempos de residência muito longos, você pode degradar o material e gerar gases de degradação que interferem na qualidade superficial. Da mesma forma, se você tiver tempos de residência muito curtos, você pode não homogeneizar adequadamente o material durante a fase de plastificação e ter um material que vai ser preenchido na cavidade do molde de forma inadequada e não vai realmente copiar todo o polimento do molde, como eu falei para você. Então, o dimensionamento da máquina ele é muito importante e eu dou bastante detalhes sobre dimensionamento de máquina num outro vídeo que está aqui no meu canal, que eu deixo o link aqui na descrição para você procurar também, caso você tenha interesse, tá? Um último aspecto referente à máquina com um detalhe da rosca de injeção, a rosca que você vai utilizar na máquina de injeção. Para esse tipo de material é recomendado uma rosca de baixa compressão, uma taxa de compressão que varia em torno aí de 1.2 a 1.3 no máximo para 1. Tá? Isso significa que essa rosca ela vai prover pouca compressão no material, tá certo? E com isso ela vai ter uma baixa taxa de cisalhamento também no material, uma vez que esse material com altas taxas de cisalhamento, com altas taxas de compressão, ele tem a tendência de apresentar maior degradação, maiores gases de degradação, que vão também interferir aí na qualidade superficial da sua peça. Então, atenção aí com a rosca de injeção, principalmente com a taxa de compressão e uma zona de compressão bastante gradual, né? Zonas de compressão muito bruscas para esse tipo de material também podem ter essa tendência de gerar muitos gases e interferir na qualidade superficial da sua peça. Certo? Muito bem. Passando à frente, antes de você iniciar o processo propriamente dito, esse material que a gente está conversando, o PC-ABS, né, essa blenda, é uma resina que absorve umidade. Ela absorve umidade do ambiente e antes de processar essa resina, antes de injetar esse material, você precisa secar esse material, de preferência num desumidificador, porque se você não fizer isso, além de gerar uma série de instabilidades de processo, a umidade presente nos grânulos, ela pode se vaporizar durante a injeção do material e também causar marcas superficiais, manchas superficiais que vão destruir praticamente todo o acabamento superficial da sua peça. Então a secagem desse material é muito importante em desumidificador, é um material que absorve em níveis de umidade relativamente baixos, então para você ter uma eficiência de secagem é necessário um desumidificador. Você precisa secar esse material de 2 a 4 horas, entre 90 e 110 graus, e essa temperatura vai variar muito a depender do grade específico de PC-ABS que você está utilizando. Existem vários tipos de PC-ABS, e a depender do tipo específico que você usa,
você pode precisar de temperaturas um pouco mais altas, um pouco mais baixas, dentro dessa faixa de 90 a 110 graus, certo? Então, eu também tenho um vídeo a respeito de secagem, que eu vou deixar aqui o link na descrição para você consultar se você tiver interesse. Mas lembre que para produzir peças de alta qualidade, principalmente com esse nível de acabamento superficial, a secagem é indispensável. Se você não fizer, muito dificilmente você vai ter peças de qualidade consistentemente. Legal? Bom, na sequência está o processo propriamente dito. E quando a gente fala de processo, um dos primeiros parâmetros que a gente precisa se preocupar, particularmente nesse tipo de aplicação, é com temperaturas. E, primeiramente, a temperatura do material, a temperatura do material fundido. Tá? Eu sempre falo que a temperatura que importa no processo é a temperatura da massa, que você mede diretamente na massa polimérica com termômetro de contato, certo? Eu também tenho um vídeo que fala sobre isso, que está na descrição do vídeo aqui. Tá? E a temperatura de massa recomendada para o PC-ABS gira em torno de 240 a 260 graus, também a depender aí do seu tempo de residência, a depender do grade específico que você está usando. E essa faixa ela pode sofrer uma variação para cima ou para baixo, também a depender do grade que você está utilizando. Tem alguns tipos especiais de PC-ABS que podem exigir temperaturas ligeiramente mais baixas ou relativamente mais altas. Então é importante você sempre consultar a ficha técnica do tipo específico de resina que você está utilizando para garantir que você tenha a temperatura ideal. Mas, assim, tipicamente você vai estar, para esse material, girando em torno de 240 a 260 graus. E lembra, dentro dessa faixa você vai variar em função do tempo de residência. E o tempo de residência ele é o tempo que o material permanece desde que ele caiu na rosca de injeção até ele ser injetado no molde. Tá? Para as resinas de PC-ABS, esse tempo de residência tem que estar entre 4 e 8 minutos. Como eu falei no começo, um pouquinho antes desse ponto aqui, quanto mais alta a temperatura, quanto mais alta o tempo de residência, né, tempo de residência acima dos 8 minutos, dos 10 minutos, vão começar a ter a possibilidade de degradação do material, e tempos de residência muito baixos podem levar a não homogeneidade na resina, que comprometem também aí, o acabamento superficial da sua peça. Tá? Então você tem que estar sempre alinhado a temperatura do material com o tempo de residência. Dá uma checada no vídeo que está aqui na descrição desse vídeo aqui, que fala sobre tempo de residência e temperatura. Outra temperatura que é muito importante e particularmente nesse tipo de aplicação é a temperatura do molde. Lembra, a gente, para ter uma peça de alto brilho, um acabamento superficial classe A, a gente precisa de um molde polido. Então a superfície da cavidade do seu molde vai ser totalmente espelhada, totalmente polida. Mas para que o material copie esse polimento, copie esse espelhamento e realmente tenha uma superfície como a do seu molde, é preciso que esse molde esteja numa determinada temperatura. Para essas resinas, essa temperatura varia de 60 a 90 graus, mas obviamente, quanto mais próximo dos 90 graus, maior vai ser a qualidade do seu acabamento superficial, mais perto da perfeita cópia do espelhamento você vai estar. O cuidado que você tem que ter aí é não prejudicar o seu tempo de ciclo, não levar a outros problemas como marcas de extratores, como deformação da peça na hora da extração e também ciclos muito elevados que impactem aí o custo da sua peça, certo? Mas em termos de acabamento superficial, quanto mais próximo dos 90 graus, melhor vai ser o seu resultado, tá certo? Finalmente, a gente fala a respeito do ajuste das fases de injeção e recalque. Tá? Quando a gente fala dessas fases, a gente está falando de tempos, velocidades e pressões. Tá? E falando da fase de injeção, o que você tem que buscar é um preenchimento relativamente rápido da cavidade para que você não perca a temperatura do material, tá? Para que o material ele realmente chegue em todas as regiões do molde ainda quente e possa definitivamente copiar a superfície do molde. Tá? O limite aí vai ser você não ter um cisalhamento excessivo, principalmente em pontos de injeção no seu sistema de alimentação, de forma que você não degrade o material. Tá? Então a gente normalmente busca aí um tempo de injeção entre 1 a 3 segundos, a depender da sua peça, né? e obviamente garantindo que o seu sistema de alimentação está bem dimensionado, exatamente para você ter uma melhor qualidade superficial. Você tem que ajustar o ponto de comutação, ou seja, passar de injeção para recalque com a peça quase cheia,
de forma a poder minimizar a supercompactação do material, picos de pressão dentro da cavidade que podem levar a um aparecimento de, por exemplo, empenamento ou quebra de peça posteriormente. Eu falo um pouco sobre o ponto de comutação também num vídeo que está aqui, o link na descrição. Tá? E na fase de recalque, você tem que ajustar as pressões de forma a terminar o preenchimento, a conformação do material, sem supercompactar o material, mas eliminando todas as bolhas internas, todas as marcas de rechupe. Tá? Então o recalque ele também é uma fase importante do processo que precisa de atenção especial, e eu tenho um vídeo específico sobre recalque que está aqui na descrição também, para você consultar como ajustar essa fase. Tá? Então, passando por todo esse checklist, você vai ter realmente uma peça de alta qualidade com esse nível de acabamento classe A, que é o acabamento Black Piano. Existe ainda uma possibilidade de alguns processos especiais, como o processo Heat and Cool, que é um processo de ciclagem de temperatura rápida, onde você eleva bastante a temperatura do molde para permitir a injeção a alta temperatura na cavidade e abaixa essa temperatura do molde rapidamente durante a fase de refrigeração para ter um ciclo dentro dos tempos esperados, mas eu vou deixar para falar a respeito desse processo especial num vídeo futuro, tá certo? Por enquanto, em processos tradicionais, seguindo essas recomendações, eu tenho certeza que você vai conseguir tirar peças de altíssima qualidade com esse acabamento classe A, que é o Black Piano, tá certo? Particularmente com a resina de PC ABS. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a resolver algum problema, tirar alguma dúvida, dar algum insight num projeto que você esteja trabalhando, num produto que você esteja tentando resolver algum problema, e eu fico muito curioso para saber a sua história. Me manda uma mensagem, um e-mail, deixa um comentário aqui nos meus canais dizendo como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia, tá certo? Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá. Lembra de garantir a sua vaga no curso expresso de introdução aos polímeros. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Vai lá, clica que você vai receber todas as informações para se inscrever nesse curso e ter acesso a conteúdo de altíssima qualidade para você. Grande abraço, até lá.